Fala, minha gente, tudo bom? Bom, está encerrado o período de inscrição de jogadores na fase de grupos da UEFA Champions League. Você quer saber sobre Davi Luiz, evidentemente. Davi Luiz não consta da lista, o nome dele não consta da lista de nenhuma das 32 equipes que vão disputar a fase de grupos da principal competição europeia. Não tem choro nem vela agora, tá? O Jorge Jesus insistiu bastante para que o Benfica contratasse um jogador. Ele precisa de zagueiro, gente. A gente já contou aqui a história para você de que o Benfica joga com 3 zagueiros hoje. O próprio Jorge Jesus disse: eu preciso de um zagueiro. Ainda mais pelo fato de que ele não terá o Lucas Veríssimo no jogo. Eu vou pegar aqui a data direitinho para vocês, no dia 14, uma terça-feira, dia 14 de setembro. Não essa terça-feira que vem, a outra, ele não vai ter o Lucas Veríssimo, né? Então como é que ele vai jogar? Vertonghen, Morato e Otamendi? E só tem esses. Quando o Lucas Veríssimo voltar, ele será titular. Então o Jorge Jesus precisava de um zagueiro. E havia, a gente já tinha trazido essa informação, uma divisão interna lá no Benfica, que não queria a contratação do Davi Luiz, embora o técnico tenha exigido isso de certa forma. Por quê? O Jorge Luiz é bom, né? Zagueiro que jogou nos anos 90, no final dos anos 80, no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, batia bem falta, aliás. Mas voltando aqui ao raciocínio. O Jorge Jesus teve carta branca praticamente na temporada passada. O Benfica gastou 104 milhões de euros em jogadores e não ganhou nada, né? Então nessa temporada o Benfica joga muito melhor, é verdade, é líder do Campeonato Português, com 100% de aproveitamento, mas a ordem foi não investir tanto quanto na temporada passada, né? Até porque contratou o Lázaro, o lateral, tal. Então a ordem é essa, prioridade. Quais são as prioridades? A gente não vai abrir o cofre que nem abriu na temporada passada, embora tenha caído já uma boa grana pela classificação só de valor fixo, fora os bônus, né, isso aí pode passar de 30 milhões de euros. Mas valor fixo, 15 milhões de euros pela classificação à fase de grupos da UEFA Champions League, tá? Então, Davi Luiz não está inscrito. O que isso significa na prática, tá? Que agora sim, neste momento, o Flamengo pode dar um passo a mais na contratação. E tem muita gente, né, que fala assim, mas que é o Davi Luiz? Gente, são objetivos de vida, eu não posso honestamente julgar isso, se o Davi Luiz está certo ou errado, de querer aguardar, disputar uma Champions League com 34 anos, ainda em condições de jogar a competição por um clube ali, se eu estou falando dos 32 classificados à fase de grupos, eu estou falando de clubes do primeiro escalão do futebol europeu. Tem todo um jeito de querer isso, qual o problema? E não tem desrespeito nenhum, ele sempre deixou claro, e a gente sempre trouxe isso para você no canal, nunca teve acerto ainda entre ambos os lados, né? Ele sempre deixou claro, quero fechar com o clube da Europa, quero disputar a Champions, né? Agora não será possível. Em termos, tá? Eu vou até abrir aqui o regulamento da UEFA Champions League, e eu estou lendo aqui, tá? Eu já li isso aqui, mas eu vou passar a informação. O que importa é: as janelas continuam abertas na Rússia e na Turquia e na Ucrânia. Na Ucrânia até esta sexta-feira, na Rússia até dia 7 de setembro e na Turquia até 8 de setembro. Mesmo que esses caras sejam inscritos, e o Davi Luiz pode ser inscrito ainda no Campeonato Português, tal, porque ele não está preso a nenhum clube. Mas eles não podem ser mais inscritos na fase de grupos da UEFA Champions League. Há exceções, tá? Que constam da lista B. Mas o que é a lista B? São jogadores que podem ser registrados a qualquer momento na disputa da primeira fase, tá? Mas que tenham nascido até o dia 1º de janeiro. Ou no dia 1º de janeiro, ou depois. O que não é o caso dele. Ou que estejam num período de 2 anos no clube, desde ou a partir de o 15º ano de vida. Não são os casos aplicáveis ao Davi Luiz, tá? Mas os clubes podem mudar o número de inscritos mais adiante? Podem também, tá? Antes das oitavas de final, ou seja, só no ano que vem, os clubes podem registrar 3 novos jogadores até o dia 2 de fevereiro, mais uma vez, às 7 horas da noite, no horário de Brasília. Ou seja, se o Benfica, ou se o Sporting, né, porque havia uma história de Sporting que a gente nunca falou aqui, porque eu nunca confirmei essa informação, tá, com ninguém próximo ali, o Rubem Amorim, que é o técnico do Sporting.
Se o Sporting quiser o Davi Luiz e passar na primeira fase, o que eu acho particularmente improvável, ele só poderá jogar Campeonato Português, né? Não poderá disputar o UEFA Champions League. Por que um clube faria um investimento desse tamanho para só jogar Campeonato Português? Acho que não vale a pena. Haja visto o caso de o Benfica liderar a competição com 12 pontos, ou seja, 4 jogos, 4 vitórias. Voltando aqui à questão do Flamengo. O Flamengo sempre deixou bem claro nos bastidores que iria aguardar o movimento do jogador na Europa antes de entrar para valer no negócio e falar, ó, a proposta é essa. Agora sim o clube pode chegar com uma proposta oficial e falar, ó, preto no branco, quer ou não? E o jogador tem todo o direito de falar não, sim e não. O que o clube usa, além, claro, do valor que tem disponível para o Davi Luiz, que é muito inferior, a gente falou sobre isso aqui, 1/4 daquilo que ele ganhava no Arsenal. Então, estou com a camisa do Chelsea, que foi o clube em que ele atuou antes de se mover, de se transferir para o Arsenal. Ele já tinha atuado antes também no clube ali do sudoeste de Londres, de Stamford Bridge, tá? A grana fixa não é um pacote em tese que seduza o jogador, mas tudo aquilo que foi usado para convencer, por exemplo, o Felipe Luiz, o Rafinha, o Diego Alves, o Jorge Jesus, inclusive, vai ser usado para convencer o Davi Luiz. Se vai dar certo ou não, outra história, tá? Mas o que significa isso? Bônus por conquistas, tá? E isso é importante. E a velha cláusula de, meu camarada, se até o dia 2 de fevereiro, se o Benfica passa, ou qualquer outro clube, ou qualquer outro dos 16 clubes que se classifiquem às oitavas de final da UEFA Champions League, se no dia 2 de fevereiro, às 6 horas da tarde, você assinar um contrato com qualquer um desses times, você vai embora e o Flamengo não recebe 1 centavo por isso. É uma cláusula contratual. Ai, Bernardo, mas o jogador pode ir embora. Sim, mas sem esta cláusula não seria possível, por exemplo, ter trazido o Rafinha. Isso não iria acontecer, tá? Então, essa é a situação nesse momento. Agora sim existe a possibilidade de se dar um passo adiante. Falar, peraí, agora podemos conversar. Não existe nenhuma proposta ainda oficial. Repito o que eu sempre falei. O Davi Luiz já sabe o que o Flamengo pode pagar a ele. Já sabe dos modelos de negociação. Proposta, meu amigo, é quando chega um documento, no e-mail, seja no fax, tem fax ainda, nem sei, mas, entendeu? Um documento, papel timbrado, com assinatura do presidente, isso é uma proposta. Isso ainda não existe, eu posso garantir a você. Não foi enviado nenhum documento ao Kia Jorabichian e ao Juliano Bertolucci. Esses dois são aqueles que representam a carreira do Davi Luiz. O Kia na Europa, particularmente na Inglaterra, onde ele tem muita moral, e o Bertolucci que o auxilia nesses contatos com outros clubes e tem um mercado muito bom no Brasil e no Oriente Médio também, vale lembrar. Aí eu não acredito que o Davi Luiz vá para o Oriente Médio ou para algum outro clube que não dispute a principal liga do futebol europeu, que é a UEFA Champions League, tá? Então, neste momento, pode-se dar um passo além. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.